Todos os anos são diversas as oportunidades em concurso de tribunal e eu sei que esse é um sonho de muita gente. E uma dúvida que surge muito é: Catarine, onde que eu vou trabalhar depois que eu passar? E eu vou te responder no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concurseiro Inteligente. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a lotação em concursos de tribunal. E o que é lotação? Lotação, pela sua definição, é o local onde o servidor público desempenha as atribuições do cargo público no qual ele ocupa. Ou seja, onde ele trabalha efetivamente. E pela lógica, isso é muito simples, né? Se você faz a prova para um órgão X, você vai trabalhar no órgão X, certo? Certo. Porém, tem alguns detalhes aí que deixam as pessoas em dúvida. Principalmente quando o órgão é gigante e ele abrange vários estados. Como, por exemplo, o TRF1, que eu falei para vocês em um vídeo recente aqui sobre as oportunidades nos tribunais regionais federais. Antes de responder essa pergunta, eu preciso me apresentar. Oi, meu nome é Catarine, eu sou servidora pública federal há mais ou menos 7 anos e aqui no canal Concurseiro Inteligente eu falo tudo sobre o universo do concurso público, desde a minha época de concurseira, a concursada e também métodos e técnicas de estudo, porque eu tenho uma especialização em neuroeducação. Voltando ao tema do vídeo, existem alguns critérios que definem onde você vai trabalhar depois que você for aprovado. Catarine, você não acha que essa dúvida é impertinente para quem está se preparando? Não, eu acho essa dúvida muito importante. Eu sei que algumas pessoas podem ter o preconceito de falar, a pessoa nem passou ainda e já quer botar banca onde ela trabalha. Não, gente, não é isso. Além de as pessoas terem curiosidade, vocês podem também utilizar isso como uma motivação, né? Como um vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu compartilho a minha rotina de servidora pública. Vocês também podem utilizar isso como critério de realização ou não de um concurso X. Eu vou me preparar para aquele concurso ou não? Se, por exemplo, o local de trabalho for uma coisa totalmente improvável para você, já é um critério de descartar aquele concurso e calcular a sua rota para outra prova. Então, não acho isso impertinente, tá? E os critérios que definem onde a pessoa vai trabalhar depois que ela passar, primeiro deles é o edital. Lá no edital do concurso mesmo, ele vai te dizer algumas informações pertinentes que você deve olhar. Por exemplo, se o concurso é regional ou não. Vou trazer para vocês o exemplo do TRF1, porque ele é um órgão gigantesco, ele tem jurisdição no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, é importante você saber, né, se você pode ir para aquele estado lá trabalhar. E o último concurso, ele foi regionalizado. Então, é um concurso para todo o TRF1, mas no ato da inscrição, você vai ter que escolher a localidade na qual você vai concorrer. Então, a lista não é única, não é. Você vai colocar o seu nomezinho lá. Eu desejo concorrer para a seção judiciária do estado de Roraima. Então, é ali que você vai ser aprovado ou não. Então, você vai concorrer com as pessoas que colocarem a localidade lá. Eu vou trazer um exemplo mais prático ainda para vocês. Se a nota de corte da seção judiciária do Amazonas foi 10 e a nota da seção judiciária de Roraima foi 6, por exemplo, existem pessoas então que vão ser aprovadas com a nota 6 e existem pessoas que vão ser aprovadas com a nota 10. E às vezes quem tira 9, mas colocou a opção seção judiciária do estado do Amazonas, não vai ser aprovado, e quem colocou 6, mas colocou a seção judiciária do estado de Roraima, vai ser aprovado no mesmo concurso. É o mesmo concurso, a mesma prova que um fez, o outro fez também, mas a localidade definiu quem ia ser aprovado ou não. Então, isso é um critério muito importante. Outra coisa que é importante salientar é uma situação que aconteceu no caso do aproveitamento de listas.
teve uma situação que chegou ao meu conhecimento de que a lista de um tribunal foi aproveitada por outro tribunal. E aí, no concurso desse tribunal, do concurso original, lá estava dizendo que o local de lotação seria na capital do estado. E esse outro tribunal do mesmo estado aproveitou essa lista aqui e chamou pessoas para trabalhar, mas a localidade que ele colocou foi no interior. E a pessoa foi lá e aceitou, tomou posse. Só que chegou na época do concurso de remoção desse tribunal aqui e a pessoa não foi para a capital. Aí ela entrou com um processo na justiça, alegando que quando ela realizou a prova, o local de realização da prova era o local de lotação era na capital. Então ela queria exercer as atribuições dela nesse órgão aqui, mas na capital. Vocês conseguiram entender? Então sim, o edital é importante para trazer essas informações. Infelizmente, nesse caso prático, eu não sei que fim a justiça levou, só sei que, porque isso aconteceu, alguns tribunais agora ficaram em alerta no caso de aproveitamento de listas, porque se o tribunal bota lá no edital que o local de lotação vai ser na capital e aqui só tem vaga do interior, eles não vão aproveitar essa lista justamente para não ter problemas futuros de judicializar esse tipo de demanda, entendeu? Então esse é o primeiro critério, o edital. O segundo critério que vai definir o local de lotação é a necessidade do órgão. E aqui eu já expliquei para vocês a situação do aproveitamento de listas, né? No caso, a necessidade desse órgão aqui era no interior, então foi para o interior. Aqui, por exemplo, no meu concurso do TRT, eu poderia ter sido lotada em Boa Vista, eu poderia ter sido lotada em Manaus e eu poderia ter sido lotada em várias cidades do interior do Amazonas onde tem o TRT. Esse é o segundo critério mais importante. Então, se tivesse tido uma necessidade muito grande para Tabatinga, que é um interior relativamente distante da capital lá do Amazonas, lá eu poderia ter sido lotada e aí ia ser do meu critério, se eu ia querer pro interior ou não. Mas aí eu abriria mão da minha vaga, entendeu? Caso fosse uma resistência muito grande minha, ser lotada no interior. Porque se o órgão tá precisando ir para esse local, tá precisando de servidor nesse local, é isso que ele vai fazer. Ele vai lotar o servidor nesse local. Na minha lista de lotação, eu e outras pessoas, como foram nomeados bem umas 15 pessoas com uma data muito próxima, saiu um ato da presidência com local de lotação. E tinha gente que tinha sido lotada para Manacapuru. É um interior não muito longe aqui da capital, mas foi uma lotação no interior. Então não é impossível. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é onde o tribunal ele tem a sua jurisdição, é uma probabilidade de ser lotado. Então, não é impossível a pessoa ir para o interior afastado, por exemplo. Se você sabe de informações de que isso raramente ocorre, ok, mas existe essa possibilidade. E quando a gente vai fazer uma prova de concurso, a gente tem que ter isso em mente. Então, se a jurisdição é todo um estado, onde aquele órgão tem sua representatividade, ele pode ser lotado. Terceiro critério, que é muito utilizado pelos tribunais, é o seu currículo. Principalmente se você tem um cargo geral, que não tem um pedido específico de formação, que é o caso do técnico, né? Quando eu fiz era ensino médio, hoje em dia é nível superior em qualquer área, então qualquer diploma. Quando você vai ingressar no órgão, eles já pedem o seu currículo, porque se tem vários locais precisando de servidor, eles tentam colocar o servidor ali mais próximo da sua formação. Então, quando eu fui mandar o meu currículo, com certeza apareceu lá que eu tinha formação em direito. Não à toa eu fui para uma vara do trabalho. Mas assim, isso é um critério. Se
Quando eu fui lotada, estivesse com a necessidade muito grande, sei lá, no setor de contabilidade do tribunal, eu poderia muito bem ter sido lotada lá, no setor de contabilidade do tribunal, e eu ia aprender as atribuições daquele setor ali como qualquer outra pessoa, mesmo não tendo formação de contabilidade. Justamente por isso que é do interesse do órgão ele ter uma lista ali com pessoas com essa formação mais genérica para poder encaixar nas necessidades. Mas sim, eles levam em conta sim a sua formação. Por isso que eles pedem no ato lá da nomeação, ou quando você vai levar os seus documentos para posse, eles pedem lá os seus documentos além dos necessários. Porque, por exemplo, quando eu fui tomar posse, o documento necessário para eu tomar posse era o meu diploma de conclusão do ensino médio. Mas, juntamente com ele, eu levei meu diploma de conclusão da Faculdade de Direito lá pela Universidade Federal de Roraima, entendeu? O quarto critério é pedido. Sim, quando a gente vai ingressar no órgão, a gente pode pedir. Pedir, a gente pode pedir um monte de coisa, né? Eu vou contar para vocês aqui duas situações. A minha primeira, que foi um pedido que eu fiz para ser lotada em Boa Vista. Esse pedido, infelizmente, não foi atendido na época. Eu pedi para ser lotada em Boa Vista porque justamente o órgão, o TRT, ele tem parte da sua jurisdição no estado de Roraima, e como eu já morava em Boa Vista, era do meu interesse permanecer lá. Na época, esse pedido não foi atendido. Pelo que eu entendi, a necessidade de onde eu fui lotada, de uma das varas aqui do Amazonas, aqui de Manaus, era mais importante do que esse pedido. Então, colocando na balança, eles negaram. Pode acontecer? Claro que pode. Pode acontecer também de você ser chamado depois, que foi o meu caso, mas aí já não tinha mais interesse. E aí, se caso na época eu tivesse tido a sorte de não ter uma necessidade muito grande aqui na vara de trabalho de Manaus, que eu fui lotada na época, eu poderia ter permanecido em Boa Vista. Então, nada impede de você estar nesse processo aí, mandar um e-mail lá para a administração e demonstrar seu interesse em alguma lotação específica. Outra coisa que eu tive acesso recentemente foi o caso da Alice Lanes. Não sei se vocês seguem ela no Instagram, tem um Instagram bem bacana. Ela foi aprovada no TJ São Paulo e ela tinha interesse de trabalhar em um setor específico do órgão do TJ São Paulo, que seria o setor do gabinete. E aí ela pesquisou os contatos e mandou vários e-mails demonstrando esse interesse e anexando junto com esse pedido a formação jurídica dela e mostrando, olha, eu tô tomando posse agora, eu gostaria muito de trabalhar em gabinete, tá aqui o meu currículo, entre em contato se for possível. Enfim, ela disse que foi uma busca bem grande, ela mandou vários e-mails e deu certo. Ela foi lotada hoje, tá lotada num gabinete de uma juíza aí, de um juiz, eu não sei ao certo, e tá exercendo as funções dela, inclusive em teletrabalho. E assim, uma coisa é o teletrabalho e outra coisa é a lotação. A lotação dela não é na casa dela. A lotação é onde ela exerce as atribuições. Mesmo que seja de casa, ela está vinculada a alguma localidade. Digamos que o TJ São Paulo, né, ele tem a jurisdição em todo o estado de São Paulo. Sei lá, Campinas. Digamos que ela esteja lotada em Campinas, mas lá, pela legislação do TJ São Paulo, ela já tinha direito ao teletrabalho. E aí agora ela está no Rio de Janeiro, exercendo as atribuições dela, da lotação de Campinas, no Rio de Janeiro. Entendeu? Não confunda esses dois institutos, porque eles são totalmente diferentes. A lotação sempre vai existir. O servidor sempre vai estar vinculado a alguma localidade do órgão no qual ele tomou posse, no qual ele tem o cargo público. Eu espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como funciona a lotação em um tribunal e que seja útil para vocês na jornada tanto da preparação quanto da aprovação. Um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!